E se eu te dissesse que você pode ler um texto uma única vez e lembrar mais do que quem leu 5 vezes? Não estou falando de técnica de leitura dinâmica, eu não estou falando de memória fotográfica, eu estou falando de um método criado em 1946 por um psicólogo educacional que descobriu como o cérebro realmente processa texto. A ciência já provou isso há quase 80 anos, mas a escola continua mandando você ler o capítulo 3 para amanhã. Então, hoje eu vou te mostrar o método SQ3R de Francis Robson, que transformou leitura passiva em aprendizado ativo. E no final desse vídeo, você vai entender por que reler é a maior armadilha da educação moderna. Beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lewandowski e, cara, eu preciso te fazer uma pergunta bem direta. Quantas vezes essa semana você sentou para abrir o livro, estudar e começou a ler? Depois de 20 minutos percebeu que os teus olhos passaram pelas palavras, mas a tua cabeça não absorveu nada. Você já chegou no final da página e pensou, caramba, o que eu acabei de ler? O que estava lá no início? E aí você volta lá para o começo, lê de novo e acontece a mesma coisa. Terceira vez, quarta vez, e aquela sensação horrível de que você está perdendo tempo, de que o relógio está correndo e você não está aprendendo nada. E eu sei exatamente como é isso, porque eu vivi isso por anos. Eu lembro de estudar fisiologia veterinária. Aqueles capítulos densos, cheios de coisas, sistema cardiovascular, sistema respiratório. E eu lia, e quando chegava na prova, dava aquele branco, como se eu nunca tivesse visto aquilo na vida. E eu me sentia burro, incapaz, eu pensava, cara, eu li isso 5 vezes, por que isso não entrou na cabeça? Mas o problema não era eu, o problema era o jeito que eu estava lendo, porque existe uma diferença grande entre passar os olhos no texto e processar o texto. A maioria das pessoas nunca aprendeu essa diferença. A gente acha que ler é automático, que basta decodificar as palavras e pronto, aprendizado. Mas não é assim que funciona. Ler sem estratégia é igual assistir um filme olhando para o celular. Você viu, mas não viu. Tu consumiu, mas não absorveu. E tem um nome para isso na ciência. Ilusão de fluência. É quando você lê um texto e ele parece fácil, familiar. Você reconhece as palavras e o teu cérebro te engana dizendo, cara, eu já sei isso. Mas reconhecer não é lembrar. Na prova, quando não tem o texto na frente, você não consegue recuperar a informação, porque reconhecimento é passivo, lembrança é ativo. E a escola nunca te ensinou a diferença. Deixa eu te contar uma história que mudou a forma de como eu encaro a leitura. Em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um psicólogo educacional americano chamado Francis Robson, ele estava frustrado. Ele trabalhava com veteranos de guerra que voltavam para a faculdade e tinham que ler montanhas de material técnico, engenharia, medicina, direito. E esses caras eram inteligentes, eram disciplinados, mas eles não conseguiam reter o que liam. Eles reclamavam a mesma coisa que você reclama hoje. Professor, eu leio, mas parece que não fica nada na minha memória. E Robson percebeu que o problema não era a capacidade cognitiva, era a ausência de método. Ninguém tinha ensinado esses caras a ler de forma estratégica. Então ele começou a estudar como cientistas, pesquisadores e especialistas leem artigos científicos. E ele descobriu um padrão. Essas pessoas não começavam lendo palavra por palavra. Elas faziam um reconhecimento do terreno primeiro, olhavam os títulos, subtítulos, imagens, gráficos,
faziam perguntas antes de começar e depois, durante a leitura, elas testavam a própria compreensão o tempo todo. Não era leitura passiva, era uma investigação ativa. E foi aí que Hobson criou o método SQ3R. 5 passos simples que transformaram qualquer texto denso em conhecimento retido. Primeiro passo, survey, que significa o reconhecimento. Antes de ler uma única palavra, você passa os olhos no capítulo inteiro em 2 minutos. Olhe os títulos, subtítulos, palavras em negrito, gráficos, diagramas, resumos. O objetivo não é entender, mas mapear. É responder a pergunta sobre o que esse texto fala. Por que isso funciona? Porque o cérebro não gosta de informação solta. Ele precisa de um esqueleto, uma estrutura para pendurar os detalhes. Quando você faz o reconhecimento primeiro, você está construindo esse esqueleto. É igual chegar numa cidade nova e primeiro dar uma volta de carro para entender o layout, antes de explorar rua por rua. Segundo passo, question. Que significa questionar. Por exemplo, se o subtítulo é Estrutura do Coração, você transforma em como é a estrutura do coração. Se é função dos ventrículos, você pergunta qual que é a função dos ventrículos. E por que isso funciona? Porque o cérebro ama resolver problemas. Quando você cria uma pergunta, você ativa o modo de busca. O cérebro fica alerta, procura a resposta enquanto você lê. E quando você acha a resposta, tem uma recompensa química. É como se fosse uma epifania, uma microexplosão de dopamina. E é por isso que jogos de videogame são tão viciantes. E ler um livro didático é tão chato. No jogo, você tem objetivos claros. No livro, você não tem objetivos, só tem texto. Mas se você criar os objetivos, você transforma o livro em um jogo. Terceiro passo, basicamente, a leitura. Agora sim, você lê o texto, mas não palavra por palavra, como se fosse um romance. Você lê procurando as respostas às perguntas que você fez. É leitura focada com propósito. Você não está consumindo, você está caçando. E aqui tem um detalhe muito importante. Se você encontrar uma parte que não responde nenhuma das suas perguntas, você pode passar rápido. Mas se você encontrar uma parte que responde, você desacelera, marca, anota. A leitura inteligente, ela não é robótica. Quarto passo, recite. Basicamente, tu vai recitar. Depois de ler uma sessão, você fecha o livro, olha para a parede e tenta responder as perguntas que você fez para si mesmo, em voz alta ou mentalmente, mas sem consultar, de cabeça. Esse é o momento mais importante do método inteiro, porque é aqui que você força o hipocampo a buscar a informação sem pista externa. É recuperação ativa, que fortalece a sinapse e engrossa a mielina ao redor dos neurônios. Você descobre se realmente aprendeu ou só reconheceu. Se você conseguir explicar com as suas próprias palavras, você aprendeu. Se você travar e se der algum branco, tu só reconheceu. E aí você volta para o texto, lê de novo aquela parte específica e tenta recitar de novo. É um looping de teste e correção. E sabe o que é genial nisso? Você está fazendo Active Recall, a técnica mais poderosa de aprendizado, segundo a ciência, durante a própria leitura. Você não precisa esperar a prova para testar. Você testa agora, quando ainda dá tempo de corrigir. Quinto passo, Review, que significa revisar. No final do capítulo inteiro, você faz uma revisão geral. Olha as suas anotações, relê as suas perguntas, tenta responder tudo de memória. E aqui você conecta as sessões, vê o quadro completo, entende os pedaços se encaixarem. Essa revisão não precisa ser demorada 5,
ou 10 minutos já resolvem. Mas ela fecha o ciclo, consolida tudo. E agora vem a pergunta que você deve estar se fazendo. Felipe, isso não vai demorar mais tempo do que simplesmente ler? E a resposta é sim. Vai demorar mais tempo do que a primeira vez. Mas você vai precisar de uma única vez. Enquanto o cara que lê passivamente vai precisar de 5, 6, 7 vezes e ainda vai esquecer. É igual você construir uma casa. Você pode construir rápido, sem fundação, e ela vai cair. Ou você pode construir devagar, com uma fundação adequada, e ela fica de pé para sempre. Leitura passiva é construção rápida. SQ3R é construção sólida. E olha, eu sei que no começo vai ser estranho. Você vai ter vontade de pular os passos, de ir direto para a leitura, porque é o que você sempre fez. Mas resiste, segue o método rigorosamente nas primeiras 3, 4 vezes. Depois fica automático. E aí vai perceber uma coisa incrível. Você vai começar a ler menos e lembrar mais. Você vai olhar para um capítulo de 30 páginas e não vai sentir aquele peso de eu não vou conseguir compreender o que está aqui. Aquele medo de não vai entrar na minha mente, é muita coisa. Porque você tem uma estratégia. Você não é mais refém do texto, você é investigador do texto. E tem outro benefício que eu descobri na prática. Quando você usa o SQ3R, você desenvolve uma habilidade que a maioria das pessoas não tem. Pensamento crítico durante a leitura. Porque você não está só absorvendo, você está questionando, testando, conectando. Você começa a perceber contradições, lacunas, pressupostos. Você vira um leitor ativo, não um consumidor passivo. E olha, se você está vindo do ensino público e sente que a tua base de leitura é fraca, o SQ3R é teu alicerce. Você não precisa ter nascido lendo rápido ou com facilidade. O método nivela o jogo, porque ele não depende de talento natural, depende de estratégia. E estratégia pode ser aprendida por qualquer um. E isso muda tudo. Na prova, quando vier uma questão que mistura conceitos, você não trava, porque você já fez essas conexões durante a leitura. Agora deixa eu te dar uma aplicação prática para você testar isso hoje. Pega o próximo capítulo que você precisa estudar. Antes de começar, pega um papel e uma caneta. Primeiro, faça o reconhecimento em 2 minutinhos. Olha só para título, subtítulo. Segundo, escreve 5 perguntas, baseadas no subtítulo. Terceiro, leia o texto procurando as respostas dessas perguntas. Quarto, a cada 2 ou 3 páginas, feche o livro e tenta responder as perguntas de cabeça. Quinto, no final, faz uma revisão geral de 5 minutinhos. Marca o tempo que você levou e compara com o tempo que você levaria lendo passivamente 5 vezes. Eu aposto que você vai economizar tempo e lembrar o dobro, porque o SQ3R não é mágica, é engenharia cognitiva, é respeitar como o cérebro funciona em vez de lutar contra ele. E se você quiser entender como aplicar isso em diferentes tipos de materiais, como adaptar esse método para artigos científicos, PDFs, videoaulas, lá na comunidade Acurácia, eu solto material todo dia prático sobre estratégias gerais. O link está aqui na descrição, mas independente de onde você vai estar, lembra disso. Ler não é passar os olhos, é processar com intenção. E se você está lendo sem método, você está jogando o tempo fora. Então, na próxima vez que você abrir um livro, não leia como um consumidor. Leia como um cientista. Porque a diferença entre reconhecer e lembrar é a diferença entre reprovar e aprovar. Bons estudos, um forte abraço e até mais.